Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Esse aqui é o primeiro vídeo, o vídeo abertura da série de vídeos que nós começamos a fazer sobre como entender o Analytics do YouTube, ou como entender o Analytics do YouTube. É a mesma coisa, só muda a forma da pronúncia. Alguns chamam Analytics e outros chamam Analytics, tá? Como é uma palavra em inglês, a gente pronuncia em português da forma que a gente consegue. O importante é a gente conhecer essa ferramenta. O Analytics do YouTube, ele é muito importante para o criador de conteúdo aqui no YouTube, porque é a partir dele que é possível analisar o desempenho pelas métricas do YouTube Analytics. Dentro do próprio YouTube, você consegue ver se você está melhorando, se você precisa melhorar, se você está crescendo ou se você está parado na plataforma. Mas vamos lá, vou clicar aqui no íconezinho, aqui no bannerzinho, é ícone, né? Chama de avatar. Vou clicar aqui em YouTube Studio, ou você também pode ir diretamente para o YouTube Studio. Lembrando que essa análise você pode fazer tanto pelo computador, como também pelo aplicativo YouTube Studio pelo celular, ou também pelo navegador do celular, utilizando aquela versão computador, e você tem uma visão mais ampla do Analytics. Aqui já abriu, nós estamos na tela principal, que é a tela onde chamamos de painel do canal. Eu não vou detalhar isso aqui porque nós vamos aprofundar um pouco mais no Analytics. Aqui nós vamos em estatística, tá? Analytics são as estatísticas do YouTube, tá bom? Vai sempre tendo mudança nesses nomes, dessa nomenclatura, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Vamos ver aqui. Nós estamos na visão geral. Aqui na visão geral, quando você se depara com todo esse amontoado de informação, é importante que você preste muita atenção no que eu vou falar. Não venha para cá dizer para mim que você já conhece tudo, porque nem eu conheço tudo. Eu estou aprendendo todos os dias, tá? Aqui na visão geral, a primeira coisa que nós temos aqui de levantamento é o levantamento do período, que está aqui, ó, últimos 28 dias, certo? E aqui é possível você mudar. Você pode colocar para 7 dias, 28, 90 dias, 365 dias, ou todo o período. Eu vou colocar 365 dias porque é um número muito importante para quem está buscando a monetização, porque o levantamento é feito com base nisso, que você sabe, né? A monetização do canal, no momento, é 1.000 inscritos e 4.000 horas nos últimos 365 dias. Aí você pode estar até me perguntando, Djalma, eu queria entender uma coisa. Eu vou olhar no meu Analytics, no YouTube Studio, tá lá, dizendo que eu estou com, botar um exemplo aqui, 2.000 horas. Quando eu vou olhar no próximo dia, que eu coloco quantidade de horas, tempo de exibição nos últimos 365 dias, não está mais 2.000 horas, caiu para 1.990. O que acontece? É porque é assim mesmo. Você precisa pontuar da seguinte forma: últimos 365 dias são contados. Se você não ganha mais horas a cada dia, você acaba perdendo, não é tempo no YouTube, você acaba não estando avançando para a monetização. Então, se você ganhou hoje 10 horas, você tem que fazer conteúdo para amanhã você ganhar 20 horas. Essa é a matemática que eu tenho dito para todo mundo. Porque todo dia você vai perdendo as 10 horas. Na questão da contabilização das 4.000 horas, levando em consideração os 365 dias. Não significa que você vai perder as suas horas do canal. O seu tempo de exibição vai estar aí. Mas vamos lá. Aqui nós estamos na primeira opção, na primeira informação, nós estamos aqui na visualização geral. Aqui você vai ter uma visão da quantidade de visualização total do teu canal, que aqui não está discriminado por conteúdo, aqui está total, que liga vídeo shorts, vídeo longos, tá? Que tem 1.700.000 visualizações nos últimos 365 dias, não é em todo o período. Aqui nós vamos ter também algumas informações aqui abaixo, que são os principais vídeos desses últimos 365 dias, certo? E como também a gente vai ter aqui a informação do vídeo recente e como é que está ele na plataforma.
com quantidade de visualização, o percentual de visualização média, a quantidade de gostei, certo? Voltando aqui em cima, nós vamos encontrar o tempo de exibição. Está aqui 58 mil horas nos últimos 365 dias. E aqui você pode estar analisando quantas horas você teve por dia. Você vê aqui, ó, 36 horas, 78 horas. Tem um dia aqui que foi 120 horas. Aqui já teve um volume maior. Aqui foram 62 horas. Aqui já foram... Deixa eu ver esse gráfico alto aqui. Eu não estou conseguindo pegar ele. Mas foi mais de 16 mil horas num só dia, viu? Aqui, ó, 16 não, foi 107. 107 horas. 107 não, aqui tá errado. Tem que pegar direitinho. Porque às vezes o aqui pegou agora aqui, ó. Aqui, ó, 98 horas, né? 98 horas? Foi isso mesmo? Não. É 98 horas mesmo. 98. Não, não é 98. Eu quero pegar esse gráfico aqui, ó. Pronto, peguei. 14.919 horas, certo? Que foi um dia aí. Por exemplo, nesse dia aí, se meu canal não fosse monetizado, eu conseguiria a monetização nesse dia. Foi um vídeo que eu fiz em um dia que explodiu, tá? Eu conseguiria a monetização em um dia. E por incrível que pareça, nesse dia eu consegui 14 mil horas e foram 1.600 inscritos, se não me engano. Aqui nós temos a quantidade de inscritos, certo? O total nesse período de 365 dias foi 7.700. Aqui você vê que eu falei há pouco, né? Nesse dia aí não, eu errei, não foi 1.600. Foi 1.209 inscritos nesse dia. De qualquer forma, eu estaria apto para monetização se não fosse um aviso de direitos autorais que eu recebi nesse dia. Aqui nós temos a receita estimada. A receita estimada de 2.090 dólares referente a um ano, a 365 dias. Não significa que eu só tive isso não, eu tenho toda a informação de todo o período, mas aqui eu estou pegando só 365 dias. Aqui do lado nós temos a informação atualizando, que é constantemente a atualização real. Aqui nós temos a contagem de inscritos, 35.415, que ela é atualizada constantemente. Se alguém entra agora, se inscreve aqui, muda automaticamente. Eu posso clicar também aqui em cima e aparece uma outra tela onde tem a contagem de inscritos em tempo real. Isso naquele momento que tem aquele fluxo de toda hora entra uma pessoa, sai uma pessoa, entra uma pessoa, sai uma pessoa, certo? Como tem aqui essa métrica aqui, certo? Informando a evolução do crescimento na quantidade de inscritos. Aqui abaixo nós temos as visualizações das últimas 48 horas, o gráfico, onde mostra aqui. Você vê que eu estou nos primeiros horários da manhã, então aqui a quantidade de views está pequena. Mas se olha aqui, aqui já tem uma quantidade maior, 209 por hora. Aqui é por hora que eu estou vendo, certo? Aqui, nesse levantamento, que é 5.690 nas últimas 48 horas. Inclusive está baixo porque a média do meu canal é 7.000 a 8.000, no mínimo, por dia. Porém, ultimamente tem caído um pouco nesse canal de Djalma Roma, porque eu tenho focado em trazer conteúdo, criar conteúdo para o Alavanca. Então acabei deixando um pouquinho de lado, mas vou precisar melhorar isso. Vamos descer aqui abaixo, gente. Eu falei, vou repetir. Aqui são os conteúdos, os vídeos mais destacados nesse período, de acordo com o período que eu selecionei. Está aqui em cima, 365 dias. Esse aqui é um vídeo, como saber qual o número do PIS pela internet. Esse vídeo teve, nesse ano, em um ano, 142.496 views. É um dos vídeos que tem muita visualização no meu canal, certo? Eu por dia, tem dia que eu pego 150 views nesse vídeo e tem gerado receita assim importante para o canal. Aqui eu vou clicar em ver mais. Eu estou fazendo um apanhado aqui do início, para depois a gente entrar em detalhes técnicos, certo? Apesar que aqui é uma informação também técnica. Por quê? Porque aqui vai trazer para você um apanhado do seu conteúdo de uma forma geral. Em ter aqui os gráficos, por exemplo, dos vídeos mais buscados, aqui ó. Como saber qual é o número do PIS, que eu falei nesse instante, tá vendo? Aí vai destacando aqui os vídeos, e por vídeo nós vamos ver também a duração média de visualização. Então a duração média do meu canal é 2 minutos e 2 desse canal de Djalma Roma. Quando eu faço um vídeo grande no canal de Djalma Roma, eu não tenho muito sucesso, certo? Porque eu tenho alguns que tem uma duração maior, por exemplo, aqui 2 minutos e 53,
Tem vídeos com... Tinha um vídeo aqui que tinha 4 aqui, achei ele. 4 minutos e 38. Mas aí a média mesmo é 2 minutos e 2 segundos. Então o que é que eu tenho que fazer? Criar vídeos de torno de 4 minutos. Porque eu vou ter aí uma retenção de 50%. Entendeu? Ou criar vídeos de 3 minutos. Então eu tenho que ser bem sucinto no canal de Djalma Roma. Isso não significa que para o canal Alavanca eu tenho que usar mesmo a média. Eu tenho que, para cada canal, utilizar de acordo com as métricas que o YouTube Studio me fornece. Aqui nós temos a origem do tráfego, que é saber de onde veio, né? Isso também ajuda muito. É importante você saber de onde veio o seu inscrito, o seu espectador. Se foi por pesquisa do YouTube, aqui ó, por pesquisa do YouTube, a maioria das pessoas que chegaram ao meu canal nesses últimos 365 dias foram por pesquisa no YouTube. Isso é favorável para mim, que as pessoas pesquisaram aquele conteúdo, pesquisaram aquele tema e me encontraram. Aqui tem um país, certo? Eu tenho visualização, a maioria, claro, no Brasil, mas também eu tenho visualização em outros países. Isso é natural. Aqui, Brasil. O segundo país que eu tenho visualização é Estados Unidos, seguido de Portugal, Argentina. Por isso que eu configuro meu canal com legendas. Eu tenho legenda para inglês, eu tenho meu canal para espanhol e também no Vietnã. Eu tenho muitos seguidores do canal Alavanca no Vietnã. Eu ainda não entendi porquê, mas eu tenho. Sempre aparece lá visualização. Aqui tem as cidades, certo? São as cidades com mais destaque. Por exemplo, São Paulo é o local onde mais eu tenho visualização, seguido do Rio de Janeiro, depois Salvador. Olha, Salvador aparece aqui com uma quantidade de visualização boa, 15 mil pessoas de Salvador, enfim, e vai aparecendo outras cidades aqui, ó, certo? Aqui tem a idade do espectador. É importante você saber a idade, até para você saber para que público você está falando. Se é para um público de 13, de 14, de 18, de 20, 30. Aqui tem a média de 13 a 17, se é 18 a 24, e aqui eu já identifico que o meu público maior, ele é de 25 a 34, seguido de 18 a 24 e depois 31 a 44. Meu público maior, então, é acima de 18 anos. De 13 a 17 anos eu tenho 1,7. Isso para o canal de Djalma Roma. Por quê? Porque é um canal com uma temática diferente, falando de auxílio emergencial, Bolsa Família, gov.br, carteira e trabalho digital. Então vai pegar um público maior de idade mesmo, certo? Aqui tem identificação se esse público é masculino ou feminino, quantidade média de visualização por público. Porque isso é importante a gente saber. Quando você conversa com um público feminino, a linguagem é uma. Quando você conversa com um público masculino, a linguagem é outra. Então você precisa ter muito ter esse olhar para quem você está falando. Por exemplo, você vai para uma reunião. Então você vai para uma reunião com homens, você vai falar como? Você vai para uma reunião com mulheres, você vai falar como? Exige a linguagem para o público diferente, certo, gente? E eu utilizo uma linguagem muito profissional, muito técnica. No canal de Djalma Roma eu não uso, por exemplo, mano, não sei o que. Nada contra, gente, nada contra, viu? Até porque mano é uma palavra que está inclusive no dicionário, viu? Eu só falo porque eu não utilizo. Porque às vezes está mais associada para uma idade mais jovem, 18, 17, 20 anos, certo? O meu público não é dessa idade aqui no canal de Djalma Roma. No canal de Djalma Roma, no Alavanca eu tenho gente com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Enfim, porque tem muito adolescente criando canal no YouTube. Aqui nós estamos vendo a data, quantidade de visualização por data. Aqui tem a origem da receita. Você vai ver se seu canal já é monetizado. Então você vai saber então qual vídeo, né? Qual vídeo do seu canal, ou melhor, de onde está vindo mais receita, mais dinheiro. A maior receita, é claro, de anúncios que está aqui, certo? Aqui tem o status da inscrição. Aqui a gente consegue ver se as pessoas estão se inscrevendo, se desinscrevendo do nosso canal. Tem isso, viu? A gente perde inscrito direto. E também, não é nessa opção, não, é outra que a gente vai ver depois. Nessa opção aqui, a gente tem a quantidade de visualização por inscrito e não inscrito. Por incrível que pareça, quem mais vê o meu canal de Djalma Roma são pessoas que não são inscritas, 98,8%. E 1,2% são de inscritos. Então eu tenho 35 mil inscritos no canal. Não chega nem a 3 mil pessoas que recebem meu conteúdo quando eu posto e que assiste, mas tem muita gente que não é inscrito e que assiste. Por isso que eu digo para você, no YouTube conta muito mais, vale muito mais quantidade de views
do que a quantidade de inscritos. Se você está com foco em monetização, não fica preocupado com quantidade de inscritos, não. Se preocupe em ter ganhos no teu canal, tá certo? Aqui nós temos aqui em mais, consegue ver detalhes muito maiores aqui, ó, de playlist, de tipo de elemento em tela final, enfim. Vou voltar lá para o início para a gente fazer um apanhado aqui das outras informações, tá? Mas isso não vai ficar nesse vídeo, vai ficar no próximo, senão vai ficar muito extenso e você vai ficar muito chateado comigo. Lembrando que aqui eu mostrei para você informações. A partir do próximo vídeo você vai ter a informação sobre o conteúdo, análise do conteúdo e como você aproveitar essas análises para o crescimento do teu canal. Eu te aguardo no próximo vídeo, dando continuidade a essa série de análise do Analytics, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho.